Olá a todos, continuando nossa disciplina Mecânica dos Fluidos 2, nós vamos ver agora como é que nós tratamos o termo de tensões, o tensor de tensões. Então, qual o problema com as nossas equações? A gente viu a conservação da quantidade de movimento, que é essa equação que está aqui, são três componentes, né? Onde em cartesiano nós vamos ter, por exemplo, para a velocidade, U, V e W, para a coordenada espacial x, y, z. Então isso vai dar para a gente três equações, como a gente viu no fim da aula passada. São x, y e z, está correndo aí na tela. Tudo isso é equação, mais a conservação da massa. Conservação da massa, nós vimos, era essa equação, ou essa, a forma puramente lagrangiana, a forma em que aparece, aqui embaixo aparece a derivada substantiva, na verdade é a mesma equação, onde ela vai ter, por exemplo, na forma euleriana, vai ter essa forma aqui. Então, de novo, é uma equação só, e a gente tem U, V e W. Então, aqui nessa equação a gente tem quatro incógnitas, Rho, U, V, W. Uma equação. Aqui a gente viu, a gente tem três equações, as mesmas incógnitas ficam, Rho, U, V e W, e a gente tem um monte de termo aqui que a gente não conhece, os termos de tensão. Então a gente tem muito mais incógnita do que equação. A gente não consegue resolver o nosso problema com essas quatro equações. A massa, conservação da massa, mais três equações para a quantidade de movimento, uma para cada componente. Então aí em 3D, três equações. Então a gente fica com quatro equações e um número muito grande de incógnitas. O que a gente precisa fazer? Se a gente conseguir deixar essas equações, por exemplo, se eu conseguir pegar esses termos aqui e escrever em função da velocidade, por exemplo, eu vou reduzir o número de incógnitas. E aí eu vou ter quatro equações, quatro incógnitas, então, em princípio, eu consigo resolver a minha equação. Tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. A gente chama isso de equação constitutiva, para a quantidade de movimento. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai ver ao longo dessa aula, vai ter várias partes, vão ser vários vídeos, a gente vai conseguir ver que tem um equivalente da lei de Hooke, em que a gente vai relacionar tensões, que são esses termos aqui, com taxa de deformação, e não com deformação. Taxa de deformação, parecida com a lei de Hooke, mas tem uma pequena diferença, que é que o fluido ele não para de se mover enquanto a gente aplica uma tensão, enquanto o sólido para. Então, essa é a principal diferença entre a lei de Hooke e, o que a gente usa para um fluido. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a nossa... Eu vou pôr o título aqui assim. Eu vou chamar de equações constitutivas para a quantidade de movimento, para a equação da quantidade de movimento. Equações constitutivas para a equação para a quantidade de movimento. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver ao longo dessa aula que nós vamos nos valer da decomposição do movimento. Decomposição do movimento. Tá? Movimento, abreviado aqui. Então, o que essas coisas querem dizer? A primeira coisa a gente vai ver é o seguinte. Quando eu falo em equação constitutiva da quantidade de movimento, a gente está fazendo o seguinte, equação constitutiva para a quantidade de movimento. Não cabe tudo na tela, mas eu vou deslizar de vez em quando assim para vocês verem. Quando a gente fala em equação constitutiva, vocês devem lembrar que para um sólido, a gente tem a lei de Hooke. A gente relaciona tensão com deformação através de uma constante, através de um parâmetro. Então, para um fluido vai ser parecido. A diferença é o seguinte: se eu pego aqui, eu pego, por exemplo, um sólido, vamos por assim, sólido, é o que vocês já conheciam, e eu pego uma barra de sólido aqui, ó. Peguei aqui como se fosse um paralelepípedo. Vocês podem imaginar aqui em 3D, tá? Eu desenho em 2D para ficar mais fácil.
e eu aplico uma tensão aqui, ó, por exemplo, isso aqui está preso, né? Eu aplico uma tensão aqui em cima, né? Vai ter uma força associada a essa tensão. O que vai acontecer com esse cara aqui ao longo do tempo, né? Ele vai se deformar, né? Até, eu estou até exagerando aqui, né? Ele vai se deformar até entrar em equilíbrio, tensão e deformação, certo? Essa é a lei de Hooke, né? Então, ele vai se deformar e vai parar, né? Ele vai ficar aqui nessa, né? Antes ele estava assim, né? Ele vai se deformar e vai parar, certo? Quando eu removo a tensão, ele vai voltar para a posição original se for uma deformação elástica, certo? Plástica não, se for elástica ele vai voltar para a posição onde ele estava. O que acontece com o fluido? É um pouco diferente, né? A gente comentou disso nas primeiras aulas, né? Quando eram presenciais ainda, né? A gente chegou a falar do que acontece com o fluido. O fluido, enquanto a gente aplicar uma tensão, ele vai se deformar e não vai parar, né? Ele só vai parar se a gente remover a tensão. Então ele não para nunca de se deformar. Então a gente pode imaginar alguma coisa assim, ó. Eu imagino que eu tenho aqui duas placas, por exemplo, para poder aplicar tensão mais fácil, né? Eu imagino que eu tenho dois substratos aqui para confinar o fluido, inclusive. Ó. O fluido está confinado aqui no meio, certo? E aí a gente aplica uma força aqui assim, né? Como se fosse uma tração. Né? Aplica uma dada força associada a uma tensão. E aqui no meio tem um líquido, por exemplo, tá preenchido com óleo. Né? Por exemplo, vamos por assim, ó, vou escrever aqui. Óleo, por exemplo. Um fluido. Né? O que vai acontecer? Né? Então, conforme o tempo passa, isso aqui vai se deformando. Ele não vai parar de se mexer. Né? É assim que funciona a mancal, etc. Né? Por isso que a gente põe um fluido no. Né? Isso é como se fosse um mancal. Né? Eu não ponho para ter um atrito sólido-sólido. Né? A gente põe normalmente um fluido aqui no meio, né? Porque o fluido ele vai se deformando enquanto a gente aplicar uma tensão. Né? Então, isso aqui, por exemplo, ó, T0, T0 mais ΔT, certo? Aqui em T0 mais 2 ΔT, né? E por aí vai. E por aí vai. Né? Se eu continuar, isso aqui vai para sempre se deformar. Então eu tenho que tirar a força para isso parar de se deformar. Né? Então o que a gente faz normalmente? No sólido, a gente tinha visto, né? Lei de Hooke, né? A gente tinha visto que a gente tem o quê? A gente tem tensão proporcional à deformação. Certo? E o que a gente vai fazer com o fluido? Como ele não para de se deformar, a nossa lei vai mudar um pouco. Né? A gente não vai fazer tensão proporcional à deformação. A gente vai dizer que tensão ela é proporcional à taxa de deformação. E a gente vai ver que tem uma relação muito simples para uma dada classe de fluidos, que a gente chama de fluido newtoniano. Deformação. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Para a gente entender, conseguir chegar numa lei desse tipo, né? A lei da tensão e deformação, que é a tensão taxa de deformação, a gente vai ter que decompor o movimento. Né? O que isso significa? Né? Então, imagino, por exemplo, imagino que eu tenho aqui uma superfície, um escoamento de fluido aqui com dado perfil, um perfil de velocidade. Isso está escoando aqui, né? Tem a lei de condição de não deslizamento na parede. Né? E aí eu olho uma partícula aqui de fluido, eu imagino uma partícula de fluido. O que acontece com essa partícula de fluido? Então, se eu der um zoom, a gente vai ver que essa partícula, aqui é um zoom da partícula, né? Ela está sujeita a uma velocidade aqui, a uma outra velocidade embaixo, e isso vai induzir um monte de coisa nessa partícula. Então ela vai tender a girar, a velocidade em cima está maior que embaixo, ela pode se deformar, dependendo de como estão essas velocidades, então ela pode se alongar para cá, ela pode se deformar de forma angular, etc, etc. De forma que a partícula aqui nesse campo de velocidade, ela vai tender essas coisas, ó, dessa figura aqui a gente já viu, ela vai tender a girar para cá, né? Certo? Então ela pode tender a ter uma rotação, então a gente chama isso de rotação pura,
Então é assim que a gente está decompondo. Eu estou separando tudo que pode acontecer com ela. Ela pode ter uma deformação angular, ela pode fazer assim, ó, alguma coisa assim, né? Deformação angular, sem variação de volume, mantendo o mesmo volume. Né? Ela pode sofrer uma deformação linear, ó, ela pode ser esticada assim, ó, certo? Deformação linear. Né? Ela pode ser comprimida ou expandida, ó, ela pode diminuir ou ela pode aumentar, né? Então ela pode sofrer uma compressão ou uma expansão e por aí vai. Tá? Então isso é decomposição do movimento, isso vai ajudar a gente a entender o como é que a gente relaciona a tensão e taxa de deformação, e a gente vai ver isso no próximo vídeo. Tá?